O próximo vídeo refere-se à exportação de dados para o programa de orçamentação Arquimedes. Depois de executada a exportação, segue-se a edição do orçamento e geração do caderno de encargos. Prima em Arquivo, Exportar Arquimedes ou no ícone Exportar Arquimedes. Temos a possibilidade de exportar apenas o ITED ou todas as outras instalações previamente introduzidas. De seguida, define-se a diretoria e o nome do orçamento. Premindo sobre o comando Aceitar, é gerado o orçamento no programa Arquimedes. As medições são geradas a partir do programa de telecomunicações e os recursos são gerados através do gerador de preços. Prima em Árvore, desdobrar ramos ao máximo. Deste modo, podemos visualizar todo o orçamento. A partir deste momento, passa a ser possível efetuar qualquer tipo de alteração ao orçamento. Alterando um preço, por exemplo, de um material, o programa faz a alteração automática em todos os recursos que são afetados por esse material. Pode-se também alterar descrições, rendimentos e medições dos recursos. Podemos também eliminar ou adicionar recursos ao orçamento e colocar uma margem de lucro de forma a ficar com um orçamento de custo e um orçamento de venda. Outra forma de alterar o orçamento é através da ligação ao gerador de preços. Selecionando o recurso ILA 020 e premindo em Gerador de Preços, podemos visualizar a ficha de rendimentos e condições técnicas do respectivo recurso. Se alterarmos o diâmetro de 63 para 75 mm, essa alteração reflete-se em simultâneo no preço e nas condições técnicas, o que permite que o caderno de encargos esteja sempre de acordo com o orçamento. Premindo em Aceitar, voltamos ao Arquimedes e o orçamento já estará corrigido de acordo com as alterações efetuadas. De seguida, prima em Processos, Atualizar preços. Coloque um visto em Descrições e Condições. Seleciona a opção Orçamento e Caderno de Encargos, prima Aceitar e desta forma será gerado o caderno de encargos para todos os recursos do orçamento. Para visualizar, imprimir ou exportar o caderno de encargos, prima em Arquivo, Imprimir, Caderno de encargos. De seguida, deve indicar se a obra é de promoção privada ou para administração pública e definir os respectivos parâmetros. Esta opção permite que as condições administrativas do caderno de encargos estejam de acordo com a obra em questão. O caderno de encargos divide-se em dois pontos: as condições administrativas da obra e as condições técnicas dos recursos. Premindo em Arquivo, Imprimir, Imprimir listagem, acede-se às listagens do programa. Aqui, podemos retirar um variado número de resultados: orçamento de custo, orçamento de venda, mapa de trabalhos, listagens de mão de obra, maquinaria e materiais, etc. Neste exemplo, visualizamos um orçamento de custo.
Se desejarmos ir mais além do programa, permite ainda a realização de autos de medição, diagrama de Gantt, cronogramas financeiros, maquinaria, mão de obra e materiais. Para conhecer estas funcionalidades, poderá executar os vídeos formativos do Arquimedes na área de orçamentação automatizada deste dispositivo. O próximo vídeo refere-se à exportação de dados para o programa de orçamentação Arquimedes. Depois de executada a exportação, segue-se a edição do orçamento e geração do caderno de encargos. Prima em Arquivo, Exportar, Arquimedes ou no ícone Exportar, Arquimedes. Temos a possibilidade de exportar apenas o ITED ou todas as outras instalações previamente introduzidas. De seguida, define-se a diretoria e o nome do orçamento. Premindo sobre o comando Aceitar, é gerado o orçamento no programa Arquimedes. As medições são geradas a partir do programa de telecomunicações e os recursos são gerados através do gerador de preços. Prima em Árvore, desdobrar ramos ao máximo. Deste modo, podemos visualizar todo o orçamento. A partir deste momento, passa a ser possível efetuar qualquer tipo de alteração ao orçamento. Alterando um preço, por exemplo, de um material, o programa faz a alteração automática em todos os recursos que são afetados por esse material. Pode-se também alterar descrições, rendimentos e medições dos recursos. Podemos também eliminar ou adicionar recursos ao orçamento e colocar uma margem de lucro de forma a ficar com um orçamento de custo e um orçamento de venda. Outra forma de alterar o orçamento é através da ligação ao gerador de preços. Selecionando o recurso ILA 020 e premindo em Gerador de Preços, podemos visualizar a ficha de rendimentos e condições técnicas do respectivo recurso. Se alterarmos o diâmetro de 63 para 75 mm, essa alteração reflete-se em simultâneo no preço e nas condições técnicas, o que permite que o caderno de encargos esteja sempre de acordo com o orçamento. Premindo em Aceitar, voltamos ao Arquimedes e o orçamento já estará corrigido de acordo com as alterações efetuadas. De seguida, prima em Processos, Atualizar preços. Coloca um visto em Descrições e Condições. Seleciona a opção Orçamento e Caderno de Encargos, prima Aceitar e desta forma será gerado o caderno de encargos para todos os recursos do orçamento. Para visualizar, imprimir ou exportar o caderno de encargos, prima em Arquivo, Imprimir, Caderno de encargos. De seguida, deve indicar se a obra é de promoção privada ou para administração pública e definir os respectivos parâmetros. Esta opção permite que as condições administrativas do caderno de encargos estejam de acordo com a obra em questão. O caderno de encargos divide-se em dois pontos: as condições administrativas da obra e as condições técnicas dos recursos. Premindo em Arquivo, Imprimir, Imprimir listagem, acede-se às listagens do programa.
Aqui podemos retirar um variado número de resultados: orçamento de custo, orçamento de venda, mapa de trabalhos, listagens de mão de obra, maquinaria e materiais, etc. Neste exemplo, visualizamos um orçamento de custo. Se desejarmos ir mais além do programa, permite ainda a realização de autos de medição, diagrama de Gantt, cronogramas financeiros, maquinaria, mão de obra e materiais. Para conhecer estas funcionalidades, poderá executar os vídeos formativos do Arquimedes na área da orçamentação automatizada deste dispositivo.